Presença de todos vocês aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Mark, que aceitou o nosso convite para estar aqui presente hoje da tarde, também com o Bruno, para fazer os comentários ao texto do professor Mark. Eu vou apresentar brevemente o professor Mark e depois passo a palavra a ele se juntar com vocês na audiência. O professor Mark, ele é professor da New School for Social Research, até recentemente era professor no Trinity College. O professor Mark tem trabalhado, publicado livros, artigos, editado livros que a gente pode chamar de uma tradição pós-keynesiana, combinando desde modelagem, matemática, crescimento econômico, com uma análise do ponto de vista mais histórico, ou seja, ele combina essas coisas da matemática, é sempre difícil, com uma análise da realidade histórica. Essa é uma combinação difícil dos economistas sempre fazerem, ou os economistas faziam uma ou faziam outra coisa. O professor Mark também já é conhecido dos brasileiros. O professor Mark tem trabalhado com o Gilberto Lima, que é professor na USP. O professor Mark também tem sido professor visitante em diversas universidades, inclusive na USP. Então, já não é a primeira vez que ele vem ao Brasil. Então, eu agradeço a presença do professor Mark. Também o professor Mark agora começou a dar aula na School, onde eu fiz meu doutorado. Se eu tivesse atrasado no doutorado, ele seria aluno do Mark. Então, vamos à palestra. E nós temos uma tradução não simultânea, mas consecutiva ao professor Mark. Também agradeço ao nosso agradeço ao Gisaldo pela presença do Gisaldo aqui, pela tradução que ele fazer. Obrigado. Let me just begin by thanking all. Eu gostaria de iniciar agradecendo. Sorry. Ele esqueceu de pegar o microfone. Is the microphone? Oh, there we go. That's better. I just want to begin by thanking all of you for coming this afternoon, and of course, especially thanking my hosts here, including, of course, Adalmir Marquetti, for inviting me to give this talk. Eu gostaria de começar agradecendo a todos os presentes aqui, especialmente pelo convite, por essa oportunidade. I've moved out to the front here because I like to roam around and throw my arms around during the presentation, so hopefully I won't fall off the edge of the stage, but that will only add to the performance if I do. Ele preferiu vir à frente porque ele gosta de ter mais espaço para gesticular, enfim, mas não se preocupe que ele não vai escorregar, só para ter mais espaço para dar palestra. We'll see. So, my presentation this afternoon then is actually quite narrow in the sense that this is a very specific topic, and I will do my best to stick to this narrow topic over the course of my presentation. A apresentação dele é mais restrita e ele vai tentar se deter esse tópico durante a apresentação. However, entretanto, I want to begin with some more general remarks that will put this particular paper into the context of broader research and also the comments that I think Bruno is going to make after my presentation. Entretanto, ele vai trazer algumas considerações mais gerais, inclusive algumas linhas que vão delinear a apresentação dele, que serviram como base, e o Bruno, no final, vai fazer um comentário sobre a apresentação dele. Okay, so first, this is part of a broader research project that has been funded by the Institute for New Economic Thinking, which is concerned generally with the relationship between inequality and macroeconomic performance.
Bom, antes de tudo, essa apresentação faz parte, conseguiu uma verba de uma fundação americana que está preocupada com a relação entre consumo e desigualdade de renda. It's also part of a project that I've undertaken with a colleague, Young Kim, who is at the University of Massachusetts in Boston, which looks then more specifically at the relationship between inequality, economic growth, and household debt accumulation and debt servicing. Esse trabalho também faz parte, tem uma colega dele, a Yu Kim, que trabalha com recorte que diz respeito à relação entre a desigualdade e o crescimento econômico. So, as I give the presentation this afternoon then, in addition to looking at the specifics of this paper, what I hope to do is to make comments that will allude to this broader research agenda, and which again I think will fit in with the issues that Bruno expects to raise in his comments. Bom, ele gostaria de fazer alguns comentários em relação à pesquisa dele, que é um pouco mais específica, e tentar enxergar isso numa ótica um pouco maior, inclusive com os comentários que o Bruno vai fazer a respeito. So, bearing that in mind, let's now begin. Vamos dar início. The first thing I think it's worth talking about then is the motivation and the objective for this specific research paper. Bom, o primeiro ponto, o ponto de partida, é a motivação e o objetivo dessa apresentação. So one motivation is the fact that we are now fast approaching the 25th anniversary of the famous Adalmir contributions, which introduced the distinction between wage-led and profit-led growth. O primeiro ponto de partida é que vai completar 25 anos da publicação dos autores que estão ali na transparência, que fazem essa reflexão do crescimento baseado nos salários, em contraposição ao crescimento impulsionado pelo lucro. The second motivation is this idea of consumption-driven, profit-led growth, which is actually a term that has been introduced by Capella and Schutz. I think Capella is actually Austrian, Schutz German. This is a term that is very specific to one research paper that they have, but what I want to suggest is that it's actually a more general concept that deserves closer scrutiny, more investigation. Bom, a segunda motivação seria a teoria de Capella e Schutz, que eles fazem uma análise do crescimento impulsionado pelo lucro e o crescimento impulsionado pelo consumo. O professor Mark considera que isso é um aspecto muito importante, que é uma teoria geral que deve ser olhada com mais cuidado, deve ser escrutinada melhor. So the particular issue that I'm interested in is summarized at the bottom of this slide, and it really is the question of whether or not, with debt-financed and emulation-driven consumption, is it possible to redistribute income towards profit and boost growth not through the investment channel, which is the emphasis in Adalmir, but actually through the consumption channel. Bom, então a pergunta seria se a redistribuição em relação ao lucro, ela pode aumentar o crescimento através do canal de consumo. Okay, so if that's the key question, here's what I hope to show you today. Com essa pergunta-chave em mente, é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje. So first of all, and this is really part of the larger project that I'm doing with Young Kim, I'm going to look in the course of the presentation at alternative approaches to household debt servicing. É um trabalho que ele está fazendo com a professor Kim, essa colega dele de Massachusetts, e esses são os objetivos que ele tem com base naquela pergunta que foi oferecida. So debt servicing seems like a very narrow, quite boring topic. It seems obvious that debtors have to service their debts, but one of the things that I hope to show is that in actual fact, the way in which households service their debts actually can matter. O pagamento de dívidas parece um assunto não muito interessante,
mas o que ele quer mostrar é que como as famílias administram essas dívidas vão influenciar na economia em termos macrodinâmicos. So then in the context of a model that allows for different household behavior with respect to debt servicing, I'm going to explore the possibility of consumption-driven profit-led growth. Bom, então ele vai explorar a possibilidade de um crescimento baseado no consumo e impulsionado pelo lucro. And then finally, I hope to be able to draw some conclusions about what this implies for the debate over wage versus profit-led growth. E por último, ele espera ter tempo suficiente para refletir um pouco sobre as implicações do debate de um crescimento baseado nos salários em oposição a um crescimento impulsionado pelos lucros. So the outline of my presentation will be as follows. We'll look at some details of the basic model that is central to the analysis. We'll look at the comparative statics, which will show how growth is responding to the changes in the distribution of income, and then finally draw some conclusions. Então, a apresentação dele está estruturada, primeiro ele vai falar sobre o modelo básico, em seguida ele vai falar sobre a questão do equilíbrio temporário e das estatísticas comparativas, e por último, né, a conclusão seriam as implicações para esse debate em relação ao crescimento impulsionado pelos salários em oposição ao crescimento impulsionado pelo lucro. So the first job is to look at the basic model, and the first property of this model is its stock flow consistency. Então, o primeiro passo é analisar o modelo básico, né? Então, o primeiro ponto seria a consistência do fluxo de estoque. So there are two social accounting matrices that ensure that the model is stock flow consistent. There is a balance sheet and a transactions flow matrix. Então essas duas matrizes vão mostrar como funciona o fluxo, né, a relação entre estoque, o fluxo de estoque. So I could probably take my whole presentation working through these two social accounting matrices, but instead I'm going to ask you to trust me that I can add up. Bom, então ele poderia levar toda a apresentação só trabalhando com essas duas matrizes, mas ele vai dar prosseguimento à apresentação. So then if you trust me that I can add up, then I can spend my time looking at the behavior of banks, firms and households that lies behind these matrices. Bom, então se vocês confiarem que ele sabe fazer as contas, né, ele vai avançar. The behavior. Aí ele vai abordar a questão do comportamento. Okay, so let's begin with banks and firms. Então, vamos iniciar com os bancos e as empresas. Now, in this model, banks are deliberately treated as passive intermediaries. Bom, então, nessa perspectiva, os bancos são considerados como intermediários passivos. So, banks intermediate between households in this model, but they don't earn any income from that process and they don't accumulate net worth. Bom, então os bancos eles vão servir de intermediários para as famílias, mas eles não vão acumular capital e nem vão ganhar nada nessa intermediação, nesse processo. So that may seem like a very strange approach when, of course, part of the recent crisis was a financial crisis, but this model is set up to focus on household behavior. So the treatment of banks really is a simplifying assumption. Bom, parece curioso a gente dizer que os bancos são passivos, né, quando a gente está num contexto que a crise econômica foi uma crise bancária, mas nesse contexto a gente vai focalizar na questão de como as famílias administram as dívidas. So our expectation is that a more complete model would necessarily have a lot more to say about not just lending behavior, but also borrowing behavior, but that is not what we focus on in this paper.
Ele acredita que um modelo que analise as duas partes, não só o empréstimo, mas como se toma emprestado, seja mais produtivo, mas não é isso que a gente vai fazer hoje na apresentação. So, we have nothing effectively to say about bank behavior. We have a little bit more to say about firm behavior, but not much. Nós não temos muito para falar a respeito do comportamento dos bancos, nós temos alguma coisa para falar a respeito do comportamento das empresas, mas não muito. Essentially, firms in this paper behave in a very standard Kaleckian fashion, so that if you're familiar with the work of Mark Lavoie, Amilcar Vedut, and many others in this tradition, then you already know everything there is to know about how firms behave in this particular paper. Bom, ele está considerando que os bancos trabalham numa perspectiva kaleckiana, então se vocês estão familiarizados com esse trabalho, vocês vão entender bastante como funciona o comportamento dos bancos. So firms do three things. They produce output using capital, managers and production workers as inputs. They price by marking up over labor costs, and then they invest in relation to the profit rate and animal spirits. As empresas então vão produzir usando capital, usando os gerentes, os diretores e os trabalhadores de produção, né? Os preços vão ser estabelecidos a partir do markup padrão, em detrimento aos custos dos trabalhadores, e eles também vão investir na relação direta da taxa de lucro. So if we look at this behavior in just a little bit more detail, production takes place according to this fixed coefficient production function, and so production is constrained by either the availability of capital, the availability of production workers, or the availability of managers, where alpha here is the ratio of managers to production workers. Bom, então essa expressão aí ela vai representar como a produção trabalha, como a produção funciona. Desculpa. Firms then set prices by marking up direct labor costs. Phi here is the premium that managers earn over and above the production worker wage. Bom, os preços então vão ser estabelecidos a proporção entre o ganho dos trabalhadores e dos managers. Então, na proporção do ganho dos trabalhadores em relação aos diretores, aos empresários. E o alfa é quantos trabalhadores, quantos managers precisam para cada trabalhador. E o alfa representaria a proporção entre cada diretor, cada empresário em relação ao salário do trabalhador. Ao número de trabalhadores, perdão. So in the first instance, we treat both managers and production workers as costs of production, and wage income is distinct from profit income. Bom, então, em ambos os casos, a gente vai tratar os trabalhadores e os empresários, os managers, como um custo que vai, como custo. But what will become apparent shortly is that when we look at household behavior, we treat managers and capitalists as being behaviorally similar and distinct from workers. Só que tradicionalmente a gente considera os capitalistas e os bancos como tendo comportamentos diferentes quando a gente vai analisar o comportamento das famílias em relação aos gastos. And then finally, the investment of firms is undertaken in this standard fashion where the rate of accumulation depends on animal spirits and is then a function of the rate of profit. Bom, então em relação ao investimento, so accumulation depends on animal spirits. A acumulação depende do animal spirits and the rate of profit. E da taxa de lucro. Okay. So this much is fairly standard and familiar.
É bem familiar, é padrão, é um comportamento padrão e muito conhecido. And so it's when we look at households that some modest differences in our analysis, which end up having quite important effects on our results, start to creep in. Mas então quando a gente analisa o comportamento das famílias, a gente começa a ver que tem informações substanciais para a nossa análise, né, para a compreensão também da economia. So households then do three things. They own firms, supply labor, and consume. As famílias têm três funções. Elas têm empresas, elas vão fornecer o trabalho e também vão consumir. And I'm going to concentrate today on consumption. E o foco hoje vai ser no consumo. So aggregate consumption is made up of the consumption of workers and the consumption of rentiers, where rentiers are capitalists and managers. Então, o consumo agregado ele vai ser constituído do consumo dos trabalhadores e do consumo dos rentistas. So that distinction draws on the work of Tom Pally, and it follows from the observation in the US, at least, that there is a marked distinction at about the 80th percentile of the income distribution, with negative net worth or net debtor households being below the 80th percentile, and positive net worth, net creditor households being in the top 20 percentiles of the income distribution. Bom, então trabalho, esse conceito de consumo agregado é baseado num trabalho de uma análise que foi feita nos Estados Unidos, do Tom Pally, e ele vai considerar os 80% da população em relação ao restante 20% que concentra a maior riqueza, e vai ter um efeito negativo nos 80% em relação à distribuição de renda. So rentier households are then assumed to consume a conventional fraction of their income, and their income is made up of profit, managerial salaries, and interest income. Bom, então os rentistas vão consumir uma fração convencional de sua renda, né, que seria o lucro, mais os salários dos managers, dos empresários e gerentes, e mais os juros daquela renda. Workers, meanwhile, consume a conventional fraction of their income, but they also borrow from rentiers to finance some of their consumption. And of course, by borrowing, they accumulate debt, and by accumulating debt and servicing their debt, they generate the interest income that rentiers earn. Em contrapartida, os trabalhadores eles vão consumir uma fração convencional, né, da sua renda, do seu salário, mas além disso eles também vão fazer aquisição de empréstimos que, por sua vez, vai comprometer uma parte do salário deles. So those connections that I've just made between borrowing, debt accumulation, and debt servicing are commonplace, quite conventional, but one of the things that our research in general here shows is that the way that households service debts is actually quite important for the way this type of economy works. Bom, essa análise que ele fez até o presente momento, ela é bastante comum, mas o que ele vai trazer de novidade é a influência que o consumo das famílias e como elas administram essas dívidas vai influenciar na economia. So looking now more closely at the way that households consume, first of all, aggregate consumption, as I've already said, is just the total of workers' consumption from their income, rentier consumption from their income, and borrowing by working households. Bom, então o consumo pode ser entendido como o consumo dos trabalhadores, mais o consumo dos rentistas, mais o empréstimo, perdão. The consumption of rentier then is just a conventional fraction of their total income. Part of that total income here comes from the debt servicing of working households. Bom, então o consumo dos rentistas, ele é o consumo geral e parte desse consumo vai ser agregado ao valor dos empréstimos.
vamos dizer, uma fração do total da renda, sendo que uma parcela da renda é o que foi, é o que se recebe do que foi emprestado para os trabalhadores. Uma parcela da renda dos cientistas é advinda do empréstimo que eles fizeram. Bom, então uma parcela da renda é advinda dos empréstimos que foram feitos pelos consumidores, pelos trabalhadores. So one important detail that I will draw to attention is that the debt of working households here is the net debt that they owe to rentier. Sorry? I beg, could you say it again? Yes, I'm just drawing attention to the fact that the debt here that working households have to service is the net debt that they owe to rentier. Bom, então ele está chamando a atenção para que aquela parte ali que ele focalizou do débito é justamente da renda, né, dos rentiers, vai ser o débito dos trabalhadores. So some of the total debt in the economy is actually owned by working households themselves. Então parte do débito ele vai ser produzido pelos próprios trabalhadores, pelas próprias famílias. And the reason for that is that in this model, even as working households borrow, they also save. E a razão para isso é que os trabalhadores pegam emprestados e também poupam. And it's as a result of their saving that they own some of the debt that other working households create. E o resultado dessa economia é que eles vão produzir algumas economias que os outros vão tomar emprestado. So there are two reasons why we have allowed working households to save even as they borrow. Então tem duas razões pelas quais a gente acha positivo que as pessoas, que as famílias economizem embora elas tenham dívidas. The first is that working households are themselves heterogeneous. A primeira é que as próprias famílias são heterogêneas. So some, perhaps younger working households are more likely to be accumulating debt. Então, algumas famílias, especialmente as mais jovens, têm uma tendência maior a acumular dívidas. Even as older working households, particularly perhaps retired workers who are living off accumulated retirement savings, are actually net creditors. E os mais velhos, especialmente os aposentados, eles conseguem economizar mais e acabam fornecendo capital para ser emprestado. The second reason is that in an environment of uncertainty, which lies behind this entire model, it's sensible, I might say rational, for any individual household to save even as they borrow. Uma outra razão é que num ambiente de incerteza, mais que é bom senso, é uma questão de bom senso, é uma questão racional para que se faça economia. The reason for that is that uncertainty creates a precautionary demand for liquid reserves. Uma razão para isso é que a incerteza ela vai criar uma demanda para que haja economias líquidas. And those liquid reserves can really only be created by saving, because it is always legally possible to draw down your deposits, but you have no legal right to borrow. E deve ser criada essa reserva líquida porque a única garantia que a pessoa tem é de poder tirar aquele dinheiro que está guardado, mas ela não tem o direito legal de fazer empréstimos. So to summarize, in this type of model, in this paper and in the other work associated with this project, it is the net debt owed by working households to rentiers that really matters when it comes to the debt servicing burden of working households. Bom, então o que vai influenciar no final das contas no frigir dos ovos é a dívida líquida dos trabalhadores. So then finally, borrowing by working households to finance some of their consumption. Borrowing is a fraction, beta, of the difference here between a consumption target and the amount of consumption that workers can fund from their wage income.
Bom, então o débito ele é baseado num consumo-alvo que ele vai ser menor do que o consumo, menos o consumo do trabalhador. Menos o consumo que os trabalhadores podem obter com base no salário. Now, the consumption target results from attempts by working households to emulate the consumption of rentier households. Então, o consumo-alvo ele vai ser da família desses trabalhadores, ele vai ser baseado no que que esses trabalhadores eles emulam, a emulação, a imitação que eles fazem do consumo das famílias dos rentistas. So this is an old theme, of course, in heterodox macroeconomics that we can trace back through Duesenberry's relative income hypothesis, at least as far back as Thorsten Bedley. Bom, então esse é um conceito bastante antigo que pode ser buscado por autores na economia. What it means is that there is a level of consumption CT to which workers aspire that is greater than the level of consumption CW that they can fund from their income. O que a gente pode entender é que existe o consumo-alvo, ele é maior do que o consumo que as famílias de trabalhadores de fato podem consumir, podem obter com seus salários, com base nos seus salários. And then in this particular model, it is a constant fraction beta of that difference that workers seek to borrow and spend. E nesse modelo, esse valor é sempre um pouco maior do que as famílias dos trabalhadores podem de fato consumir. Now, beta, of course, here is going to depend on a whole complex of borrowing and lending norms and arrangements that we really don't have anything to say about in this particular paper. Então, beta vai representar todas as regras do que as pessoas podem emprestar e tomar emprestado, que nessa apresentação ele não tem muito o que dizer. So the reason that I'm drawing attention to that is because if we wanted to extend this model and introduce more detail about the financial sector, borrowing and lending behavior, we can treat here beta as a black box that needs to be opened and examined in more detail. O que eu posso dizer é, considerando esse contexto, que beta seria uma espécie de caixa preta que vale a pena ser aberta e analisada. So then there's one final piece of the behavioral puzzle before we can combine the elements and start to look at some of the results and implications. Então, um último aspecto que a gente vai tratar antes de ir para as conclusões, para os resultados. And this final detail has to do with debt servicing behavior. Esse último detalhe ele tem a ver com o comportamento do pagamento das dívidas. So as I've said before, debt servicing seems like a narrow and really quite mundane topic. Então, como eu tinha dito antes, o comportamento do pagamento das dívidas é um tópico que parece ser meio estrito, né? Um tópico limitado. And in fact, what we'll see is the different debt servicing behaviors here seem really almost undistinguished from one another, at least in a narrow analytical sense. E outra coisa que ele gostaria de destacar é que esses dois modelos eles parecem ser muito semelhantes, né? Se a gente olhar de forma bastante estrita, parece não haver muita diferença entre eles. The two different behaviors, however, are very different in terms of their underlying behavioral premises, and our previous research has suggested that they can make an enormous difference. No entanto, esses dois comportamentos eles são bastante distintos e existe inclusive um trabalho que aponta que eles podem fazer uma grande diferença na economia. So let's look at each behavior in turn. Então vamos olhar para cada um dos comportamentos por vez. So first of all, I should mention that both of these behaviors are related to work by Cinnamon and Fazzari, which draws attention to debt servicing as either a deduction from income or
treatment of debt servicing by households as an expenditure or outlay. Então, essa distinção foi feita por Cinnamon e Fazari, né, e eles vão apontar alguns aspectos desse modelo. So if I skip ahead here and look at scenario 2 first, this is the more conventional scenario where debt servicing is treated as a deduction from income, rather like a tax. Bom, então se formos direto para o cenário 2, a gente vai olhar que o consumo, né, dos trabalhadores é o mais padrão, digamos, que é o comportamento que tende a ser mais regular. So what we find here is that workers, first of all, service their debts,